Que privilégio podermos estar reunidos. Eu considero isso um privilégio, uma alegria de nós podermos nos reunir nessa manhã, mesmo com chuva, mesmo num clima um pouco mais frio, mas é tão gostoso podermos cantar juntos, podermos adorar, podermos louvar ao Senhor juntos e ser edificados também pela palavra, pela comunhão. A celebração a Deus não é só esse momento aqui, ela acontece antes, né? Na medida em que nós vamos chegando, nos aproximando aqui do templo. Pós-culto também a celebração continua, onde nós conversamos, onde nós interagimos. E eu creio que nós nos reunimos não só para sermos abençoados. Talvez a bênção ela é uma consequência, ela vem como resultado de nós nos reunirmos. Mas o fato de nós estarmos reunidos é para edificar e ser edificados, para abençoar e ser abençoados, para orar por outros e para que outros orem pela gente. E nessa reciprocidade nós somos edificados, nós somos encorajados. Amém? Temos tido uma série de mensagens com o tema Heróis da Fé. Pessoas comuns vivendo o extraordinário. E é tão preciosa essa expressão porque ela afeta todos nós. Somos pessoas comuns e é possível viver o extraordinário. Talvez você não se sinta tão apto a viver o extraordinário. Talvez você pense às vezes que isso não é com você. Mas hoje nós vamos falar sobre um personagem, uma pessoa comum, uma pessoa frágil, uma pessoa que tinha várias debilidades, várias inseguranças, mas Deus ele opera através da vida dele de forma extraordinária. E o personagem que nós vamos utilizar hoje é Gideão. Talvez você já ouviu falar de Gideão. Gideão, ele é um dos juízes num período bastante difícil. E antes de ler o texto, nós vamos ler alguns textos no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Eu vou ler algumas partes e compartilhar com vocês. É importante pensarmos que o período dos juízes na Bíblia, ele é um período de transição. Então, para relembrar um pouquinho da história, Deus ele liberta através de Moisés, Deus liberta o povo de Israel do Egito, conduz esse povo pelo deserto durante 40 anos e com a liderança de Josué, o povo de Israel chega na terra prometida, na terra de Canaã. E é muito interessante porque Deus ele faz algo muito precioso. Deus ele diz para o povo que a terra de Canaã, uma terra prometida, seria dada a eles. E Deus ele dá as dimensões, daquele canto até naquele canto, até no outro canto, até no outro canto. Essa área, essa região toda, eu vou dar a vocês. E vocês devem entrar nessa terra e vocês devem conquistar toda essa terra, porque nessa terra moram povos cananeus, porque era conhecida como a região de Canaã. E o povo de Israel, liberto do Egito, é levado a esse período na Terra Prometida, debaixo da liderança de Josué. Depois da morte de Josué, começa o que nós chamamos de período dos juízes. Então, desde Josué até o período da monarquia, onde o primeiro rei, Saul, foi estabelecido, nós temos um período chamado de período dos juízes. Esse período ele tem algumas características específicas, porque o sistema de governo do povo, podemos dizer assim, era o que é chamado de teocracia tribal descentralizada. Teocracia, na verdade, é o governo do próprio Deus sobre o povo. O povo de Israel estava dividido em tribos, então não havia uma liderança centralizada. Então eles entendiam que Deus era o rei deles, Deus governava sobre eles e cada uma das tribos tinha uma certa autonomia para tomar as suas decisões. Não tinha um líder específico. É como se nós em Vitimarsum, de repente funcionássemos com cada uma das glebas de Vitimarsum. Cada gleba representa uma tribo e não necessariamente nós temos um líder
que governa sobre toda a colônia, por exemplo, né? Talvez não teríamos um presidente da cooperativa ou da associação, ou enfim, né? Somos organizados de uma forma diferente. Mas imagina que esse povo, então, vivia espalhado nas suas tribos. Então, esse era um período, e esse período ele durou aproximadamente 300, né? Tem algumas diferenças nos estudos ali, do ano 1300 ao ano 1000 antes de Cristo, mais ou menos, foi esse período dos juízes. Esses juízes, eles eram libertadores militares, eles eram líderes espirituais, e Deus, em momentos de crise, então, quando esse povo, essas tribos, passavam por um período de crise, Deus ele levantava esses homens e também mulheres, levantava o que eram chamados de juízes. E entre esses juízes tem um homem chamado Gideão, e Deus ele levanta a Gideão para libertar o povo da opressão, do sofrimento que estava acontecendo. Mas tem uma coisa interessante que acontecia nesse período dos juízes. Aconteciam alguns ciclos, e esses ciclos eles se repetiam toda vez. Então, o povo que deveria ter o governo de Deus sobre a sua vida, então o povo se afastava de Deus. Quando o povo se afastava de Deus, os inimigos, eles oprimiam o povo de Israel, os inimigos começavam a dominar os israelitas entravam em desespero e clamavam ao Senhor em desespero. Quando clamavam em desespero ao Senhor, Deus levantava um juiz, levantava um libertador. O povo era liberto e estabelecia-se a paz por alguns anos, por alguns períodos. E durante esses 300 anos aproximadamente, esse ciclo ele se repetia com frequência. E a grande tensão do livro de Juízes, a grande questão do livro de Juízes, envolvendo todo esse período, é a seguinte pergunta: quem é capaz de verdadeiramente libertar e liderar o povo de Deus? Essa é a tensão, essa é a reflexão, essa é a pergunta desse período: quem é capaz de libertar, de governar, de liderar verdadeiramente o povo de Deus? E essa pergunta, essa reflexão do período de Juízes, ela aponta, na verdade, para Jesus Cristo. Ela aponta para alguém que futuramente libertaria em definitivo e lideraria e governaria de fato sobre o seu povo. Então, toda a tensão do livro e o que acontece, de certa forma, aponta para o que o Deus faria um dia, e nós temos hoje o privilégio, nós vivemos após a cruz, né? Nós temos o Antigo Testamento, que é toda a história de Deus na humanidade antes da cruz, e nós estamos do lado de cada cruz, olhando para aquilo que acontecia no Antigo Testamento. E nós já vivemos o privilégio, nós já vivemos a realidade do governo de Deus, do governo de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós vivemos, de fato, um tempo privilegiado. Os antigos, os heróis da fé, eles desejavam, eles ansiavam por esses dias que nós estamos experimentando, que nós estamos vivendo. Então é impressionante como Deus ele opera na história da humanidade de uma forma muito incrível. E Gideão, que é o nosso personagem hoje, o nosso herói da fé, Gideão é um homem inseguro. Gideão ele sofre com incredulidade. Gideão é uma pessoa não muito relevante, não muito influente, talvez, estou até sendo bondoso com ele, ele mesmo vai dizer que ele não tem influência nenhuma, a família dele é muito pequena, a tribo dele não tem relevância alguma. Então, Gideão é uma pessoa frágil, é uma pessoa comum, é uma pessoa que tem as suas limitações, as suas dificuldades, mas Deus, ele vai levantar a Gideão, Deus vai falar com Gideão, Deus vai afirmar verdades na vida de Gideão e vai operar na vida dele, através da vida dele, para libertar o povo.
E é interessante porque nessa história, nessa trajetória, nos versículos que nós vamos ler, nós vamos encontrar um Deus que é fiel, um Deus que é misericordioso, um Deus que é poderoso e um Deus que é paz. E ao ler a trajetória, se você quiser ler toda a história, Juízes capítulo 6 até o capítulo 8, você vai encontrar toda a trajetória, altos e baixos na vida de Gideão. E nós percebemos a esse Deus agindo no meio do povo. Vamos ler alguns textos. Eu quero começar em Juízes capítulo 6, e eu quero ler a parte final do capítulo 5, só a última frase do capítulo 5, e depois nós vamos ler a primeira parte do 6, 1 ao 7. Lá em Juízes capítulo 5, versículo 31, a última frase diz assim: e a terra teve paz durante 40 anos. A terra teve paz durante 40 anos. O outro juiz, o juiz anterior a Gideão, na verdade, foi uma mulher chamada Débora. E num período onde havia uma ausência de liderança masculina forte, Deus levanta Débora. Débora era uma profetisa, e as pessoas se reuniam, buscavam a Débora como profetisa, para que ela orientasse, desse orientações ao povo de Israel. E Deus dá uma palavra para Débora, para que Baraque se levantasse como um líder guerreiro. Mas Baraque disse: eu não vou fazer isso se você não for comigo. Eu não vou para a guerra se você não for comigo. E Débora diz: já que essa foi a sua atitude, você não receberá honra nenhuma. E Débora é a juíza, a pessoa levantada por Deus por um período para libertar o povo de Israel. E quando Baraque, debaixo da liderança de Débora, liberta de fato o povo de Israel, no final o texto diz: e a terra teve paz durante 40 anos. Já pensou? Vamos combinar de ter paz nos próximos 40 anos? Não seria uma coisa boa? Vitimarsum teve paz, terá paz durante 40 anos. Ou o Brasil terá paz por 40 anos. Que coisa boa, não é verdade? Como deve ser bom viver num período onde você não tem guerra, onde você não tem sofrimento, onde você não tem perseguição, onde você pode trabalhar, onde você pode cultivar a terra, onde você pode se multiplicar, fazer aquilo que você sabe, gosta de fazer, sem opressão, sem perseguição. E o povo de Israel viveu esse período, estava vivendo esse período de 40 anos. Agora vamos para o capítulo 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Percebem o ciclo novamente acontecendo? O texto diz que, de novo, eles fizeram o que o Senhor reprova. De novo, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E é muito interessante nós pensarmos nisso, porque, de certa forma, todos nós, de certa forma, quando existe estabilidade, quando existe prosperidade, quando existe progresso, quando existe crescimento, existe uma tendência nossa, como seres humanos, de nos afastarmos dos caminhos do Senhor. De alguma forma, a gente começa a pensar, começa a acreditar que nós somos autossuficientes,
que nós damos conta, eu já tenho experiência, eu tenho maturidade, eu tenho conhecimento, eu já sei fazer o que eu sei fazer, eu sou muito bom naquilo que eu faço, eu tenho recursos, eu tenho dinheiro, e de alguma forma, períodos de prosperidade, períodos de estabilidade, períodos de plenitude, geralmente, eu não vou dizer que é uma regra, mas geralmente nos levam a um esfriamento. O nosso coração esfria. A gente não busca mais a Deus com tanta intensidade, não busca como deveria buscar. A gente não ora mais por todas as coisas, porque eu já sei fazer, eu já sei como resolver. Eu já conheço o meu trabalho, tenho experiência. E a gente não coloca mais diante do Senhor a nossa vida, os nossos negócios, a nossa família. A gente não busca mais a direção de Deus como buscávamos antes disso. E o povo de Israel se afasta, o povo de Israel faz o que era mal aos olhos do Senhor, se desvia daquilo que Deus havia estabelecido para ele. E o que acontece? Deus os entrega nas mãos dos midianitas, né? Midianitas não é o pessoal que trabalha na mídia, né? Hoje em dia fala-se, né, que os midianitas são o pessoal que trabalha com as mídias, as redes sociais, mas os midianitas não é esse povo. Abraão, depois que Sara faleceu, Abraão casa-se com uma mulher chamada Quetura. E Abraão tem vários filhos com Quetura, e um dos filhos chama-se Midian, da onde vêm os midianitas. Então, os midianitas, eles eram primos distantes do povo de Israel. Então, havia uma proximidade, havia uma relação por causa de Abraão, mas eles não estavam entre as 12 tribos, não estavam entre o povo de Israel. E os midianitas, eles dominam Israel, e oprimem Israel, e perseguem Israel, e destroem as plantações, destroem os animais. Eles vinham como gafanhotos. Consegue imaginar uma cena dessas? Você planta, você está em época de plantio, e de repente você vê pessoas invadindo as tuas terras, as tuas propriedades, matando os animais, queimando talvez as suas plantações, destruindo tudo aquilo que você cultivava. Os teus negócios, você é perseguido e os teus negócios não dão certo. Você é roubado, você perde pessoas. Consegue imaginar uma opressão dessas? E durante 7 anos eles foram oprimidos pelos midianitas. E a opressão, a perseguição foi tanto que o texto diz que Israel, no versículo 6, Israel empobreceu tanto que clamaram ao Senhor. Quando bateu o desespero, eles clamaram ao Senhor. Então, quando estava tudo bem, quando havia plenitude, quando havia prosperidade, quando havia paz, o povo, de alguma forma, esfria, se desvia, já não valoriza mais tanto os princípios, a palavra. E, de repente, eles começam a sofrer consequências das suas ações, do seu afastamento. E a crise é tão grande que eles empobrecem. Eles perdem tudo aquilo que eles haviam construído, eles perdem. E foi tão grande que eles clamaram por desespero ao Senhor. Quando eles clamam em desespero ao Senhor, olha o que acontece no capítulo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. A palavra de Deus, ela não nos diz quem é esse profeta, o nome desse profeta, ele não aparece na Bíblia, mas quando o povo entra em desespero pelo que está acontecendo, Deus envia um profeta, um homem que diz: o que está acontecendo com vocês é porque vocês se desviaram.
O que está acontecendo com vocês é porque vocês estão adorando a outros deuses. É interessante que Josué, o último líder antes do período dos juízes, ele alertou o povo. Em Josué capítulo 23, você vai encontrar esse alerta de Josué, dizendo que se vocês não obedecerem, se vocês se desviarem, se vocês se casarem com os povos inimigos, com os povos vizinhos, se vocês adorarem os deuses deles, vocês sofrerão perseguição, vocês serão ceifados dessa terra. Então havia a palavra de Deus sobre o povo de Israel. O povo de Israel deveria adorar somente a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e jamais se desviar dessa adoração. Então, quando eu digo que Deus ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que Ele estabeleceu. E se Ele estabeleceu que haveria consequências do desvio, do pecado, a palavra dele se cumpre. Nós gostamos de pensar que Deus é fiel, né, quando Ele cuida, quando Ele protege, quando Ele provê para nós. Não é verdade? Deus é fiel quando Ele faz coisas boas que nos abençoam, que nos favorecem. E quanta gente, né? Quantos caminhões você vê essa expressão Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E geralmente tem a ver com cuidado, tem a ver com proteção, tem a ver com a provisão de Deus. Mas Deus ele é fiel a Ele mesmo, Deus ele é fiel à palavra que Ele estabelece. Então Deus ele está sendo fiel à sua palavra, Ele é fiel à palavra dele. Então há consequências, há sofrimento, há resultados por causa do pecado, é porque Deus é fiel àquilo que Ele estabeleceu. Deus fez uma aliança com o seu povo. E Deus disse, se vocês me adorarem, se vocês não tiverem outros ídolos no coração de vocês, se vocês não tiverem outros deuses no coração de vocês, vocês serão abençoados, vocês serão prósperos, vocês vão florescer, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar. Mas se isso não acontecer, vocês sofrerão as consequências disso. Então, olha só, o profeta ele chega e diz, o que está acontecendo com vocês é por causa desse desvio, é por causa dessa idolatria, é por causa da prática de vocês, é porque vocês se afastaram dos caminhos do Senhor. É interessante pensar que no Novo Testamento, a palavra diz, em Romanos capítulo 8, por exemplo, o texto diz assim, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você crê no Senhor Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, não há mais condenação sobre a tua vida. Você foi perdoado, você foi liberto, você pode viver sem culpa, você pode viver sem medo, você pode viver nessa certeza de que Deus habita no seu espírito. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que se nós errarmos, se nós tomarmos decisões equivocadas, existem consequências para o nosso pecado. O texto de Gálatas, capítulo 6, ele vai nos mostrar isso. Se você está com a tua Bíblia aí, Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, o versículo 7 diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Quando o texto está dizendo de Deus não se zomba, é porque Ele é fiel à sua palavra. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo está dizendo, se você semeia para os seus próprios desejos, se você semeia para aquilo que não é bom, para aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, você vai colher, você vai sofrer as consequências dessa decisão. Então, decisões erradas, elas têm consequências. Quando nós falhamos, há consequências sim. Mas não existe condenação, você não será condenado diante de Deus por causa disso.
mas você vai sofrer por causa das suas ações. Percebem a diferença? Então nós somos lavados, nós somos perdoados, não há condenação sobre nós, mas isso não significa que eu posso viver como eu quero viver. Isso não significa que eu posso fazer o que eu acho que eu deveria fazer. Há consequências. Então é muito importante nós semearmos para o Espírito, que é o que o texto diz. Quem semear para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, se você semear a verdade, se você semear para o bem, você vai colher também dessa forma. O versículo 9, depois disso, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então Paulo está dizendo, não se cansem de fazer o bem. Fazer o bem tem a ver com semear para o Espírito. É muito interessante pensar nisso. Eu sempre digo que nós não controlamos o nosso futuro, mas nós influenciamos o nosso futuro. Eu tenho o poder, eu tenho a capacidade de influenciar o meu futuro. E eu influencio o meu futuro na medida em que eu semeio hoje. Então, as minhas sementes de hoje, elas são a minha colheita amanhã. As sementes que eu lancei no passado, elas são a minha colheita hoje. Então, hoje eu sou resultado, de certa forma, de sementes que foram lançadas lá no passado, de decisões próprias, de pessoas que semearam também a palavra na minha vida. Então, não há condenação, mas existem consequências. E Deus, Ele é fiel à palavra dEle. Voltando lá para o texto de Juízes, no versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Olha que interessante essa conversa. Por quê? Porque Deus, Ele envia o profeta e diz ao povo, vocês estão sofrendo isso por causa da idolatria, por causa do desvio, por causa das suas atitudes, das suas ações. Vocês estão colhendo aquilo que vocês semearam. Mas Deus, Ele é tão misericordioso. O povo clamou a Deus em desespero. Deus, Ele é fiel à sua palavra, Ele cumpre aquilo que Ele diz. Mas Ele também é misericordioso. E mesmo o povo sofrendo as consequências das suas ações, Deus, Ele envia o anjo do Senhor, nós não vamos entrar em detalhes nisso, mas o anjo do Senhor, Ele é o próprio Deus, ou também uma aparição de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia no Antigo Testamento usa a expressão anjo do Senhor, ele tem uma referência a Cristo, é uma aparição de Cristo, ou seja, o próprio Deus se manifestando naquele tempo. Então, o anjo do Senhor, o próprio Deus, desceu e foi ao encontro de Gideão. Gideão, o que ele está fazendo? Gideão, ele está malhando trigo num tanque de prensar uvas. Ele conseguiu, por algum motivo, escondido, não sei se no apartamento dele ou aonde que ele conseguiu colher o trigo dele numa estufa escondida debaixo da terra, numa caverna, não sei o que ele fez, mas ele conseguiu
colher o trigo e estava malhando o trigo, separando, né, a semente da planta num tanque de prensar uvas, ou seja, num lugar escondido, tentando recuperar, tentando ter um mínimo de colheita, um mínimo de trigo para a farinha, para o pão, por exemplo, para o sustento deles. E o anjo do Senhor aparece a Gideão. E o anjo do Senhor começa a conversar com Gideão. E é muito interessante a resposta de Gideão. A perspectiva, e aí você vê a insegurança desse homem, aí você vê a fragilidade dele, aí você percebe uma série de coisas, porque ele diz assim: se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? No final ele diz: mas o Senhor nos abandonou nas mãos de Midian. Deus tinha enviado o profeta e dito: vocês estão sofrendo isso por causa de vocês. E agora Gideão, ele está dizendo: Deus, se você estivesse com a gente, isso não teria acontecido. Então Gideão, ele está projetando a culpa dele. Ele está dizendo: Deus, se você é verdadeiro, se você é real, você estaria aqui, você teria nos defendido. Mais para frente, no texto, nós vamos descobrir que na casa de Gideão existia um altar de Baal. Na casa dele. A idolatria já era tão grande, eles já tinham se desviado tanto dos caminhos do Senhor, que na própria casa de Gideão, da família dele, tinha um altar de um outro Deus, a quem eles estavam adorando, a quem eles estavam prestando cultos. Ou seja, eles se desviaram, Deus não era mais o único Deus e Senhor deles, já havia um altar dentro de casa. E Gideão diz: Senhor, se nós estamos sofrendo, é culpa sua. E não é isso que nós pensamos muitas vezes? Quando nós sofremos, quando vem uma enfermidade, uma perda, uma dor, um divórcio, uma briga, uma crise financeira, quando as coisas não estão bem, muitas vezes nós atribuímos isso a Deus. A culpa é de Deus. E a gente começa a duvidar da existência de Deus. Deus existe mesmo? Deus é real? Se Ele é real, Ele não está me vendo. Se Ele é real, Ele não sabe que eu existo. Interessante, né? Quando você voa, né? Quando você está nos ares e você olha para baixo e você vê aquelas cidades tão pequenininhas, né? Você não consegue nem ver o ser humano e você pensa assim, né? Como que o Deus criador dos céus e da terra consegue enxergar cada um de nós? Como que Ele se preocupa com cada um de nós? São milhares e milhares de pessoas, todas elas tão diferentes, cada uma delas com seus desafios e as suas lutas, e você pensa: como que Deus conhece cada ser humano? Como que Deus habita no coração de todos aqueles que creem? E às vezes nós achamos que Deus não está vendo, que Deus não é real, que Deus não existe, que o que está acontecendo comigo é culpa dele. Na verdade, o que nós sofremos nessa vida é o que eu chamo de efeito colateral da queda. No início, lá em Gênesis, houve a queda, houve a decisão do homem de andar pelas próprias pernas, de se afastar dos caminhos do Senhor. Essa decisão de desobediência, ela gerou um efeito colateral que continua afetando as nossas vidas. E o homem, mergulhado no pecado, no contexto da maldade, da corrupção, e isso vem crescendo, isso vem se expandindo. E a destruição, as guerras, a fome, a violência é efeito colateral da queda. É responsabilidade, no fundo, a responsabilidade, sabe de quem que é? A responsabilidade é nossa. A culpa é nossa. Nós, seres humanos, tomamos a decisão de andar pelas próprias pernas. E isso tem um efeito colateral. Então, a maldade, a destruição, o sofrimento que acontece hoje, que a gente vê dia após dia, é efeito colateral da queda.
ao mesmo tempo, existe na história o que nós podemos chamar de intervenções da bondade de Deus. Deus, ele intervém na história com bondade, com graça, com amor. Então, as coisas boas que aconteceram, que acontecem com você, é bondade de Deus, é intervenção da graça de Deus. Então, não atribua o sofrimento, a dor, ao próprio Deus. A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Mas nós contamos com um Deus que é misericordioso. E quando o ser humano, um homem e uma mulher, clama a Deus, busca a Deus, Deus, ele é misericordioso. E ele intervém, ele responde, ele vem ao teu encontro, ao meu encontro. Então, se você está desesperado por alguma crise, por alguma dor, clame a Deus, busque o socorro dele. E ele, como ele é misericordioso, ele virá ao seu encontro. E Deus, ele está falando com um homem inseguro, um homem incrédulo. E Deus afirma a Gideão. E o versículo 12 diz assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus olha para Gideão: Gideão, o Senhor está com você e você é um poderoso guerreiro. E Deus começa a mudar a perspectiva de Gideão. Deus começa a falar com Gideão e há uma conversação e há um processo de mudança de mente, de mudança de perspectiva, de mudança de mentalidade acontecendo. Gideão, ele vai dizer: a minha tribo, o meu clã, é o menor na tribo de Manassés. E eu sou o menor na minha família, na minha casa. Eu sou insignificante, eu sou irrelevante, eu não tenho importância, eu não tenho influência, eu não tenho valor. Essa é a perspectiva, essa é a mentalidade de Gideão. E Deus fala para ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E o texto continua, e Deus não fala somente isso. Na sequência, ele reclama, ele questiona de novo. No versículo 14, o texto diz assim: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão de novo: não é comigo. Deus, você bateu na porta errada, endereço errado, você errou, não sou eu a pessoa. E Deus fala para Gideão: com a força que você tem, vá libertar o povo de Israel. Não sou eu quem o está enviando? Deus está dizendo a Gideão: Gideão, eu estou enviando você. Você é um poderoso guerreiro. Você tem tudo aquilo que você precisa para libertar o povo de Israel. Eu estou enviando vocês. Se nós voltamos de novo para o lado de lá da cruz, do Novo Testamento, Jesus, ele é levado aos céus, e a palavra diz que ele não nos deixou órfãos, mas ele derramou o quê? Do seu Espírito. E o Espírito de Deus, ele habita permanentemente no nosso espírito. Não é temporariamente, é permanentemente. Se você crê, o Espírito de Deus habita permanentemente no seu espírito. Você agora é uma nova criação, você é uma nova realidade. E eu tenho uma boa notícia para você, uma notícia poderosa. Você tem tudo o que você precisa para cumprir a sua missão. Tudo o que você precisa, você tem para cumprir a sua missão. Deus, ele habita no seu espírito. É Ele quem nos envia, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos levanta. E se é o próprio Deus que aparece a Gideão, e é o próprio Deus que fala isso, por que nós vamos duvidar? Por que nós vamos pensar menos do que isso? Então Deus, ele está trabalhando na vida de Gideão, mudando essa perspectiva, mudando essa mentalidade dele. Gideão, você é um poderoso guerreiro. Gideão, você é capaz. Gideão, você tem tudo aquilo que você precisa. E Deus está dizendo isso para nós nessa manhã. Eu e você, nós temos tudo o que nós precisamos. Você vai
obedecer ao chamado, você vai obedecer à instrução, você vai dedicar o seu amor, o seu tempo, os seus recursos para cumprir a sua missão? Deus está fortalecendo Gideão. Mais uma vez, quando ele diz que o meu clã é o menos importante, a minha família é a menor, Deus responde, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus, ele é fiel, Deus, ele é misericordioso e Deus, ele é poderoso. Deus está dizendo a Gideão, Gideão, você vai destruir os inimigos como se fossem um só homem. E como que é possível fazer isso? Somente pela força do próprio Deus, somente pelo próprio Deus. Nós não vamos ler essa parte da história, mas Gideão, o texto mais na frente vai dizer que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, ele se apossou de Gideão. Pouquinho antes disso, Deus fala para Gideão destruir o altar de Baal que está na casa dele. Gideão tem medo do que irão fazer com ele e faz isso de noite. De noite, ele derruba e queima esse altar que havia sido construído na casa dele. Tem toda uma dinâmica ali, o pai de Gideão se levanta depois para defender Gideão, porque o povo fica revoltado, mas depois de destruir o ídolo na sua própria casa, o Espírito de Deus, ele se apossa de Gideão, o Espírito de Deus, ele toma conta de Gideão, e Deus o levanta para entrar em batalha, para destruir os inimigos. E Gideão reúne 32 mil soldados para essa batalha. E Deus fala para Gideão, Gideão, tem muita gente com você. Se vocês vencerem essa batalha com 32 mil soldados, vocês vão achar que é por causa de vocês. Vocês vão achar que a força é de vocês. E o texto é muito interessante porque Deus fala para Gideão, Gideão, fala para todos aqueles que estão tremendo de medo, para aqueles que estão fazendo nas calças, fala para todos eles voltarem para casa. Todos os que estão morrendo de medo, fala para eles voltarem para casa. Sabe quantos voltaram para casa? 22 mil soldados voltaram para casa. Só sobraram 10. Consegue imaginar? 22 mil homens se borrando de medo da batalha. Sobram 10 mil homens e Deus fala para Gideão, ainda tem muita gente. 10 mil é demais. Vocês correm o risco de achar que é por força de vocês, por causa de vocês. E Deus dá uma instrução a Gideão, e depois dessa instrução sobram apenas 300 homens. De 32 mil sobram 300 homens. E com esses 300 homens, Deus ele dá uma direção, Deus dá estratégia para Gideão de como eles devem cercar os inimigos com tochas em vasos de barro, depois eles quebram essa tocha, o povo, os midianitas, eles acham que eles estão cercados e eles começam a matar, eles começam a destruir uns aos outros na espada. E Deus ele dá uma vitória gigantesca ao povo de Israel, libertando eles das mãos dos midianitas. Mas Deus ele deixou muito claro, nessa dinâmica, nessa estratégia de guerra, que quem de fato estava libertando novamente o povo era quem? Era o próprio Deus. Somente Deus é capaz de fazer isso. Somente Deus é capaz de verdadeiramente libertar homens e mulheres da perseguição, do sofrimento, do pecado. Somente Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Então Deus ele é poderoso e ele deixa isso muito claro para Gideão. Você vai destruir esse povo como se fosse um só homem. Mas isso vai acontecer porque sou eu quem estou enviando você.
Às vezes nós estamos diante de causas, diante de situações que parecem impossíveis. Talvez você já se acostumou com o sofrimento, talvez você já se acostumou com a dor, com a perda, com circunstâncias difíceis. Talvez você já se acostumou com as dívidas das quais você não consegue se livrar. Se nós olharmos para a história de Gideão, do povo de Israel, nessa história específica, podemos aprender muitas coisas. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é misericordioso. Então clame ao Senhor, se humilhe diante do Senhor e busque de todo o teu coração, com todas as tuas forças, busque a intervenção de Deus, busque o milagre de Deus, peça a Ele para que Ele intervenha. E Deus, Ele intervém não porque nós merecemos, não porque nós fomos bonzinhos, mas porque Ele é misericordioso e Ele é fiel à palavra dEle. O texto em Timóteo, Paulo escreve a Timóteo e diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo do coração de Deus é que todos os homens, toda a humanidade, todos sejam salvos, e não só sejam salvos, mas cheguem ao conhecimento da verdade, que eles cresçam, que eles amadureçam. Então Deus, Ele deseja corações quebrantados. Ele responde, Ele vem ao encontro daqueles que de fato o desejam. Olha só o texto de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15, diz algo muito, muito precioso. O texto diz assim, Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. O profeta está falando a respeito do Deus a quem nós adoramos, do Deus a quem nós tememos. Um Deus que é santo, um Deus que é sublime, que habita sobre toda a terra, um Deus grandioso, um Deus poderoso. Habito num lugar alto e sublime, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então esse Deus grande, maravilhoso, poderoso, criador dos céus e da terra, que é alto, que é sublime, que é santo, Ele habita no coração do contrito. Ele habita no coração do humilde, do quebrantado. Então, quando nós nos quebrantamos, quando nós clamamos e buscamos a Deus, Deus, Ele vem com graça, Ele vem com amor, Ele vem com misericórdia. E Ele intervém nas nossas vidas. E Ele é poderoso para mudar a sua realidade, Ele é poderoso para mudar a sua história. Ele é poderoso para livrá-lo das dívidas, para trazer soluções, para trazer sabedoria, para que você resolva as tuas questões, para que haja salvação na sua casa, na sua família, para que haja uma mudança no seu ambiente. Deus é poderoso para fazer isso. E se Deus nos levanta, se Deus nos envia para uma missão, e quando eu falo de missão, eu não falo necessariamente de se tornar um pregador, um evangelista, algo assim. Todos nós temos uma missão. Você tem uma missão na agricultura, você tem uma missão na pecuária, você tem uma missão no comércio, você tem uma missão no turismo, você tem uma missão na escola, você tem uma missão na sua profissão, na sua casa. Nós temos uma missão. Ninguém existe por acaso. E Deus, Ele opera de diferentes formas. Em cada negócio, em cada comércio, em cada profissão. Então, se Deus te dá direções, se Deus te dá uma palavra, seja obediente, seja corajoso. Ele é poderoso para fazer. E Ele vai fazer. Eu lembro que quando eu recebi o convite para assumir o ministério da Fermata, que é um ministério voltado ao encorajamento de pastores, missionários. E quando eu me vejo hoje falando para pastores e missionários no Brasil inteiro, fora do Brasil,
eu lembro de quando eu fui convidado, eu dizia, Deus, isso não é para mim, quem sou eu para falar? Eu não sou capaz, e eu verdadeiramente me sentia incapaz de fazer isso. Eu dizia, Deus, eu não tenho condições, quem sou eu para que eles me ouçam? Quem sou eu para fazer isso? Quem que vai sustentar isso? Quem é que vai manter um projeto do jeito que ele funciona hoje? E durante 2 anos eu disse, não, Deus, não é comigo. Não sou eu, sou a pessoa errada. Durante 2 anos eu dizia não. Mas como o Edmundo, que começou o projeto, como ele foi uma inspiração, uma influência muito grande, eu tenho um respeito muito grande por ele, por causa dele eu me comprometi a orar. Eu falei, eu vou orar, mas no meu coração dizia, eu já sei que a resposta é não. Mas eu orava sobre isso. Eu coloquei o meu coração diante de Deus e um dia Deus veio e falou comigo sobre isso. Lendo Êxodo capítulo 3, capítulo 4, primeiramente no texto, Deus ele desce e fala para Moisés, Moisés, eu estou descendo para livrar o meu povo de Israel do Egito. Eu quero que você vá lá e faça isso. Pergunto, quem é que libertou o povo de Israel do Egito? Foi o próprio Deus. Deus ele desceu e disse, eu estou vendo a opressão do meu povo, eu estou indo lá para libertar esse povo. E eu quero, Moisés, que você faça isso. E Moisés, assim como Gideão, Moisés começa a dialogar com Deus. Eu não sei falar direito, não é comigo, eu não sou a pessoa certa para isso. E no capítulo 4, chega um momento dessa conversa, onde o texto diz assim, a ira do Senhor se levantou contra Moisés. A ira do Senhor se levantou contra Moisés. E quando eu li essa expressão, eu falei para Deus, pode contar comigo. Essa expressão foi a palavra final de Deus para que eu aceitasse esse desafio, esse convite de liderar esse ministério. Não porque eu temia a ira de Deus sobre a minha vida, mas ali houve um entendimento. A ira de Deus se levantou contra Moisés porque Moisés não estava entendendo que era o próprio Deus que libertaria o povo de Israel. Moisés não estava entendendo. Deus diz para Moisés, Moisés, sou eu quem faço. A obra é minha. E eu quero que você vá lá e faça isso. E Moisés diz, não, não é comigo, não é comigo. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E ali eu entendi que a obra não é minha, não é Luciano. A obra é de Deus através de mim. A força está em Deus através de mim. E desde 2017, então, assumi esse ministério e temos experimentado coisas extraordinárias. A provisão de Deus, o cuidado de Deus. Essa igreja local hoje faz parte, tem nos abençoado, nos enviado como missionários da igreja para o trabalho da Fermata. Temos sido apoiados financeiramente por essa igreja. E são inúmeras as histórias. Tivemos agora recentemente, a última foi em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Vale do Mucuri. E apenas para compartilhar um testemunho rapidamente. Uma mulher levantou no último dia, missionários, e ela começou a abrir o coração de como Deus tinha trabalhado na vida dela naqueles dias. E ela veio para a Fermata decidida a divorciar-se do seu marido. Ela não aguentava mais. Ela veio com a decisão do divórcio. Mas nós não sabíamos. Ele, o marido dela, veio falar comigo várias vezes, dizendo, Luciano, nós batemos o carro, tivemos perda total no nosso carro, não temos seguro, nós estamos sem carro, nós estamos endividados. A minha filha, que mora no Espírito Santo, ela casou, ela ficou grávida e o marido dela abandonou. E nós tivemos que gastar dinheiro no cartão de crédito, estamos endividados. Não sabemos o que vai acontecer. Viemos para a Fermata porque alguém pagou a nossa inscrição para estar aqui. E dessa forma eles vieram. E Deus foi trabalhando no coração dela. E ela se levanta no último dia e diz, eu estava decidido a divorciar-me da minha esposa, mas eu decidi não fazer isso. Aqui na Fermata nós fomos ministrados. Eu não vou me divorciar do meu marido. Entendi muitas coisas aqui naqueles dias. E Deus
em primeiro lugar, começou a restaurar essa relação, esse casamento de muito sofrimento. E na noite da fermata, ela teve um sonho, e ela compartilha esse sonho também. Na última noite, um sonho onde ela estava com uma criança no colo e ela alimentava muitas pessoas. A criança era como se fosse um fardo, um peso na vida dela. E ela alimentava muitas outras pessoas, mas ela mesmo não comia, ela mesmo não se alimentava. E ela estava se debilitando por causa disso. E ali ela entendeu, né, a importância dela de alimentar-se, de cuidar-se. E essa criança, ela entendeu que era, né, o que eles estavam carregando, o ministério que eles estavam carregando e que estava sendo um peso, e ela poderia entregar, e no sonho ela faz isso, ela entrega essa criança a uma outra pessoa. Termina a fermata, eles são ministrados. Um dia depois, o marido dela me mandou uma mensagem dizer: Luciano, nós recebemos uma oferta de um pastor na fermata, porque na fermata a gente encoraja eles a ofertarem, a abençoarem a vida uns dos outros. Eu digo, abençoem, ofertem na vida uns dos outros, sejam amigos, né, para que desenvolva isso. E eles receberam, ele falou, eu recebi uma oferta, fazia muito tempo que eu não tinha recebido uma oferta num valor tão especial, tão significativo. Então, e aí quando eu ouço isso, aí eu me pergunto, quem é que fez isso? Quem é que salvou esse casamento? Quem é que trouxe provisão para eles? Nós nem sabíamos em parte. Quem fez isso, senão o próprio Deus? A obra é dele, ele é poderoso para fazer isso. Então, aquilo que Deus estabelece na sua vida, ele é poderoso para fazer. E vai fazer muito além. Vamos para a parte final, antes que passe a hora do almoço. Versículo 17. E Gideão prosseguiu. Gideão ainda incrédulo, ainda com dúvidas. Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, soberano Senhor, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e deu-lhe este nome: o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abiesritas. O anjo do Senhor, ele na sua misericórdia, na sua paciência, se revela, recebe essa oferta, essa adoração, aquilo que é preparado, o cabrito com o pão e o caldo que é preparado é colocado sobre uma rocha, e tudo isso tem um significado, tem um exemplo que aponta, na verdade, para Cristo. A rocha, de fato, ela representa a Cristo, e aquele sacrifício é oferecido, ele queima, fogo consome aquele sacrifício e o anjo desaparece. Ou seja, Gideão, ele tem convicção ali naquele momento, após muitas conversas e muito tempo, ele está convencido de que ele está diante do Senhor, de que de fato ele está tendo uma experiência com o próprio Deus, conhecendo o próprio Deus, se revelando a ele. E a partir dessa convicção, a partir dessa experiência, ele levanta um altar e o Senhor diz: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Ele levanta um altar e ele declara ali: o Senhor é paz.
Você não precisa temer. A batalha vai ser grande, as lutas serão grandes, os desafios são grandes, mas você não precisa temer. Eu digo isso para cada um de vocês. Seja qual for o desafio que está diante de você, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Você pode constantemente experimentar esse Deus que é paz, esse Deus que é graça, esse Deus que é sabedoria. O Senhor é paz e Ele se revela também dessa forma. Deus é fiel, Deus Ele é misericordioso, Deus Ele é poderoso e Deus Ele é paz. Deveríamos, na verdade, declarar o seguinte, e eu penso que isso é fundamental. Deus é fiel na minha vida e no tempo certo tudo vai se cumprir. São palavras de afirmação e você pode afirmar isso. Se você crê, se você entende que Deus é fiel, você vai dizer, Deus é fiel na minha vida e no tempo certo tudo vai se cumprir. Amém? Não do meu jeito, talvez, não do seu jeito, não na hora em que eu quero, mas no tempo exato, no tempo certo, tudo vai se cumprir. Deus é misericordioso e atenderá ao meu clamor de forma sobrenatural. Você pode afirmar isso. Deus é misericordioso e Ele vai atender o meu clamor de forma sobrenatural. Terceiro lugar, Deus é poderoso e fará coisas extraordinárias na minha vida e através dela. Então eu afirmo, Deus Ele é poderoso e Ele fará coisas extraordinárias na minha vida e através da minha vida. Deus é paz e vou experimentar essa realidade constantemente. Você pode experimentar essa realidade constantemente. 4 desafios práticos para você lembrar nessa semana. Primeira delas, Deus é fiel em todas as circunstâncias, então eu não vou mais reclamar sobre pessoas ou circunstâncias. Podemos combinar isso? 40 anos, imagina 40 anos em Vitimarsum, ninguém reclamando um do outro ou das pessoas. Acho que só isso já seria paz, na verdade? Só com essa primeira dica nós já teríamos paz aí por 40 anos, né? Eu brinco, né, com a Juliana, a gente sai para caminhar e a gente resolve a vida de muitas pessoas na nossa conversa. A gente fala dos outros e resolve a vida delas sem elas saberem, sem elas estarem presentes, a gente resolve a vida delas, né? De tanto que a gente fala dos outros. Então não reclame, ou diminua, pelo menos diminua, se esforce, né, para diminuir ao máximo a reclamação. Segundo lugar, vou ajudar pessoas que sofrem. Deus é misericordioso, e sabe o que é misericórdia? Misericórdia é sentir a dor do próximo e intervir. Então você sente a dor do próximo e você intervém, você faz algo. Então, ajude pessoas que sofrem. Seja forte e corajoso na sua missão. Se você sabe o que você tem que fazer, seja forte, seja corajoso, seja ousado naquilo que você faz. Deus é paz, então eu vou apresentar a Deus as minhas preocupações e vou descansar. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, quando há paz, quando há prosperidade, quando há crescimento. Que o nosso coração não esfrie, que a gente jamais deixe de buscar, de adorar ao Senhor verdadeiramente, de render o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, constantemente, dia após dia, Pai. Com chuva, com sol, com frio, com calor, com tempestades, com tempo de bonança, que o nosso coração esteja constantemente, sempre voltado ao Senhor, rendido ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça abundante, pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Eu oro, Pai, abençoando a vida de cada um que está aqui, cada homem, mulher, família representada, filhos representados, negócios representados. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor opere poderosamente, Pai, para que em cada uma dessas famílias, em cada um desses negócios, em cada um desses ambientes, o Teu reino venha, o Teu reino avance.
que discípulos sejam formados, que o Evangelho, a boa notícia de vida, de salvação, seja proclamada, Pai, através das nossas vidas. Nós oramos e agradecemos, Pai, por Tua bênção, Teu cuidado e Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.